Olá, meu nome é Matheus Costa, eu estou aqui mais uma vez contribuindo para o projeto Lira Chinesa para falar um pouco sobre o corpo no pensamento chinês, no pensamento da história da filosofia chinesa, da própria cultura chinesa como um todo. Pois bem, foram feitas três perguntas principais, né, para eu responder aqui nesse vídeo, que é em relação ao corpo no pensamento chinês. Como é que funciona a ideia de intencionalidade, como é que funciona a ideia da mente e como é que funciona a interação conforme a pessoa coração-mente. Que nós vamos ver que na verdade é um e a mesma coisa, então eu estou falando da interação corpo barra coração-mente. Né? Então, um primeiro ponto a ser lembrado é conceituar, né, de quais as palavras chinesas porque a gente está falando, já que a gente está falando de pensamento chinês, quais são as palavras chinesas para isso, né? Então, é muito interessante que, sobretudo quando se fala do pensamento chinês antigo, pré-budista, né? Então, há mais de 2000 anos, o pensamento chinês já tinha algumas palavras, no plural mesmo, para se referir a corpo ou a pelo menos algo corporal, né? A alguma corporeidade. Então, o primeiro e mais comum é um termo chamado Shen. Shen, ele é tão comum que muitas vezes ele é uma outra maneira de referir a si mesmo. Então, muitas vezes nos livros, né, como de Confúcio, do Lao Tse ou outros, muitos tradutores, ou mesmo o entendimento já chinês original é que esse Shen se refere a quando a pessoa está falando de si mesma. E por isso mesmo você já vê a relação com o corpo. O corpo, nessa palavra, nesse entendimento, tem relação com a própria pessoa, com o que é a propriedade, a característica dela, né? Um outro termo também bastante comum, eu diria que é o segundo mais comum para se referir a corpo, é ti, né? Fala com esse ti assoprado mesmo, igual de tia, né? Num sei lá, num sotaque talvez de Recife para se referir à palavra tia, que nós, como eu falo aqui em Minas Gerais, né? Então, eu vou colocar aqui o caractere. Esse ti, ele tem o sentido de corpo, mas ele tem às vezes outros sentidos também ao longo da história chinesa, como de constituição, né? O que constitui algo. E existem outros três termos menos famosos. Na verdade, não, são três termos mesmo. O termo Xin, que é para formas, aí é formas no geral, não é só para corpo. Pode ser a forma de um quadro, pode ser a forma de uma janela, pode ser a forma de uma bola, mas são as formas do mundo, como nós vemos, né? Mas também pode ser, em menor escala, dois termos podem aparecer também. O termo Li, para força física, então se alguém tem Li, alguém tem corpo. Não tem como alguém que não tem corpo ter Li. Por isso a associação. Um terceiro termo seria, aliás, o último termo, desculpa, seria Qi. O Qi mesmo, famoso lá, que se fala na medicina chinesa, que se fala para práticas corporais chinesas. O Qi é normalmente entendido assim, quando alguém, num texto, sobretudo daoístas, né, falam de cultivar o Qi, né, de nutrir o Qi, e está fazendo menção diretamente ao Qi corporal. Né? Muitas vezes, pode haver exceções, mas em geral é isso que está se referindo. Né? Então nós temos esses vários elementos do corpo. E digo mais, o corpo também é composto no pensamento chinês de uma maneira geral, não só filosófico, mas também no pensamento médico, mas também no pensamento artístico, entre outros lugares do pensamento chinês, entre outros locos do pensamento chinês. A ideia de que um autor que eu vou citar muito aqui para vocês, o Slingerland, ele chama de um complexo corporal ou de corpo complexo, né? Vocês vão ver que os dois termos cabem em certa medida. Ele diz que o modelo chinês, ao invés do modelo dual, onde nós vemos em vários lugares do mundo, né? Não só na Europa, no mundo cristão, mas também no mundo islâmico, mas também, enfim, no mundo judeu, mas também em várias outras culturas lá no mundo, não é somente dual. Ele, estritamente falando, vendo numa lente mais profunda, né, ele é na verdade um modelo tripartite de corpo,
mente e almas. Aqui no plural mesmo. Vai ficar claro nos próximos conceitos que eu vou falar. Mas basicamente tem essa noção, por exemplo, do channel, do ki, a noção de mente, que eu vou falar daqui a pouco qual é o termo, e a noção de almas, que normalmente são as almas Hun e Po. Muitas vezes se coloca também nos textos mais antigos o termo Shan. Mesmo termos póstumos também usam às vezes o termo Shan, que é colocado como espiritual, como espírito, espiritual, divindade. E na medicina chinesa se refere a um elemento constitutivo da fisiologia humana, né, que está mais ou menos localizado na parte mais mental, que se refere a funções mais mentais, né? Então, tudo isso compõe o complexo corpo chinês, né? Ou seja, o complexo corporal como o pensamento chinês, sobretudo tradicional, pré-budista, entende, mas mesmo depois do budismo essa ideia vai continuar ainda que com algumas diferenças. Como prometido, eu vou agora para o segundo termo, né? A ideia de mente. Então já expliquei corpo, né? Retomando a ideia de complexo corporal. Dentro desse complexo corporal existe o que é traduzido normalmente como mente ou literalmente como coração, que é o significado original da palavra. Vou explicar melhor essas mudanças, né, de significado. O termo Xin, né, que é literalmente um pictograma, ou seja, foi uma tentativa de desenhar algo que se assemelhasse a um coração humano realmente, né, como vocês podem ver no caractere chinês aqui. Ele passou por vários significados. E seguindo Slingerland, eu vou me referir aqui a um mito dualismo forte na relação mente-corpo na China. Por que ele chama desse mito dualismo forte? Ou seja, no sentido de uma ideia que, de alguma maneira, fantasiosa, uma ideia que foi nutrida, mas que não corresponde exatamente à realidade, né? Ainda que não seja completamente equivocada, como ele vai explicar. Alguns autores, né, ele cita sobretudo Roger Ames, que é um autor que está começando a ser mais lido no Brasil nos últimos anos e até nas últimas décadas. Ele cita o exemplo máximo do Ames, mas ele cita, por exemplo, Yu também, que é uma pesquisadora chinesa, para falar de como existe um certo neo-orientalismo que tenta dizer que na China corpo-mente é uma coisa só, não há separação, não há dualismo, e por isso um holismo forte, né? E ele vai dizer que, na verdade, numa análise mais profunda, tem sim, tem diferença sim. Certamente, aí ele vai dizer a ressalva dele, né? Existe uma interpenetração mente-corpo, que nós podemos chamar de um dualismo fraco. Ou seja, ao contrário de uma visão, por exemplo, do filósofo Descartes, que deixava muito claro que corpo é distinto de alma, é distinto da psique, é distinto do que nós chamamos hoje de mente, né? Mas o Descartes usava o termo alma, mas para o sentido que nós chamamos hoje de mente. Ao contrário dessa visão cartesiana que separa muito forte, a visão chinesa até coloca que tem mente e tem corpo, mas que eles estão interpenetrados, que eles são interconectados, entende? Então, apesar disso, o Slingerland mostra que não só pelas análises textuais já tradicionais, já bem conhecidas por quem estuda China antiga ou mesmo China imperial, mas também por achados arqueológicos se mostra que sim, existe o pensamento chinês de que existe o espírito, por exemplo, o Hun, o Po ou Shen, né? Um desses três, normalmente sendo um deles, que está fora do corpo, que existe realmente no mundo real fora do corpo, não tem do corpo. Isso implica uma noção dualista porque significa dizer que existe um elemento essencial que está para além do corpo. Uma ideia que foi muito trabalhada depois na tradição daoísta no período imperial, ou seja, nos últimos 2000 anos. Agora, voltando um pouco para o período pré-imperial, no período mais da antiguidade chinesa, né, mais ou menos há 3.000 anos, há 2.500 anos, o Slingerland, junto com um colega dele, eles fizeram uma pesquisa estatística com gráficos mostrando qual foi a transformação do termo Xin ao longo da história chinesa, e é muito interessante. Eles falam que sempre teve, ao longo da antiguidade chinesa, um pequeno grupo de textos de autores que falam de Xin simplesmente se referindo ao órgão coração humano. E bem simples. Um segundo tipo, o segundo mais comum,
mas que foi decaindo ao longo da antiguidade chinesa. Quando chega na época da China Imperial, há 2000 anos, já está bem em desuso, que é a noção de Xin como centro das emoções, como locus das emoções, uma localidade onde se reúnem as emoções humanas, ou onde elas partem também, pode ser. E um terceiro tipo, que ele fala que foi ficando cada vez mais evidente a partir do final da antiguidade chinesa e início do período imperial, é a ideia de Xin como centro cognitivo, então centro de elementos da inteligência, do pensar humano, do planejamento, da tomada de decisão, elementos que hoje nós chamamos de cognitivos, né? Então por isso ele colocou esse terceiro tipo. Então de órgão humano, que continuou de alguma forma sendo dito, né? Por exemplo, no texto da medicina chinesa, a centro das emoções, que esse começou cada vez mais a decair, hoje quase não se usa, passou a ser um centro cognitivo. Mas ele deixa muito claro que a ideia de centro cognitivo, na verdade, abrangeu esses outros dois termos. Então se entendeu, às vezes, como tendo uma localidade ou não. Então pode ou não abranger o primeiro caso, que é uma localidade, um órgão do corpo humano. Mas quase sempre abrangeu também a ideia de centro das emoções. Por isso que muitas vezes a tradução de Xin não é nem mente e nem coração, mas é a dupla, coração-mente. Eu mesmo tenho preferido, seguindo o professor Chong, lá de Hong Kong, fazer essa tradução de Xin como coração-mente. E por fim, como eu já disse antes, foi perguntado sobre intencionalidade. Qual que seria a ideia de intencionalidade? Aqui eu preparei 6 pontos para falar para vocês o que seria a noção de intencionalidade. Primeiro que eu estou partindo de uma pesquisa, sobretudo de um livro muito famoso, né, que eu indico para vocês, que é o livro História do Pensamento Chinês, da Annie Chang. Como vocês podem ver aqui, eu já marquei vários pontos, eu leio esse livro há algumas décadas, né? Então, já tem uma década pelo menos, né, que eu leio esse livro, desde que ele foi publicado. E você pode fazer uma busca a partir dele, e aqui eu estou mostrando um resultado para vocês dessa busca, conectado com outras leituras que eu fiz aqui, e que eu vou mostrar aqui para vocês, né, na descrição desse vídeo. A primeira coisa, quando se fala de intenção, se vem dois termos. Um que é majoritário, que é o termo I, que muitas vezes tem outras traduções, como por exemplo pensamento, né? E existe, menos recorrente também, o termo Zhi, que normalmente é traduzido como vontade, mas em alguns casos específicos se traduz como intenção, intencionalidade, até porque são coisas que nós podemos distinguir, mas nós podemos dizer que é muito parecida também, né? Você ter vontade de fazer alguma coisa se parece muito com a frase você tem a intenção de fazer alguma coisa. Então em alguns textos isso se confunde, mas normalmente é o primeiro caso, é o termo I para intenção. Inclusive um termo que é usado hoje ainda em práticas chinesas, em filosofia chinesa. Ok, o primeiro caso é um caso de um texto do livro dos ritos, né, do clássico dos ritos, que é colocado como um dos clássicos para o pensamento confuciano, que é um termo chamado Chen Qi, que muitas vezes é resumido só como Chen Yi. E nessa versão resumida, mesmo na versão maior, pode ser traduzido como intenção autêntica. Ele aparece num capítulo muito famoso chamado Da Xue, que é o grande aprendizado, o grande estudo, sabe? Eu até prefiro esse termo, grande aprendizado. E essa intenção autêntica, então, é colocada no Da Xue como sendo realmente quando você coloca seu coração-mente de forma reta, de forma justa, de forma apropriada, né? Então lembra aquele conceito virtuoso confuciano, também chamado I, mais um outro caractere. Pois bem, um segundo caso é a palavra Xinjiai, que é o jejum do coração, é o purificar do coração, mas literalmente é jejum do coração, na obra do Zhuangzi. Muitas vezes é conhecido em português como Chuangzi. Então ele diz, né, quando ele afirma esse texto ali nos seus primeiros capítulos, afirma esse termo do Xinjiai, ele propõe o jejum do coração no sentido de unificar a mente. Ele usa até Confúcio como personagem, mas assim, claramente fictício, né? Isso não aconteceu, não é um relato histórico. Mas ele usa Confúcio conversando com seu aluno preferido, os dois como personagens fictícios criados pelo Zhuangzi, né? Para se referir a um método que Confúcio ensinaria a esse discípulo, que nessa história é fictício,
como sendo um método para você saber jejuar não só com o estômago, não só com o seu corpo, mas jejuar também o coração-mente. Então ele está falando sim de funções cognitivas, está falando também das emoções. Aqui tem uma mistura desses dois elementos propositalmente, né? Guardem esse termo que ele vai reaparecer em algum dos exemplos. Um outro exemplo também que aparece é o exemplo de whey, muito famoso, né? A ação natural, literalmente a não ação, mas que não deve ser entendido como ficar parado ou não fazer nada, mas entendido como uma ação natural, uma ação que flui, uma ação que, como diz o Slingerland, que eu citei mais cedo, um tentar sem tentar. Eu mesmo conseguir sem tentar conseguir também. Então, o whey no Lao Tzu, mas também como aparece no Zhuangzi também, ele tem noção de um realizar sem se apegar, ou seja, um realizar sem a intenção de ter mérito, de ter alguma vitória, algum sucesso, mas simplesmente fazer alguma ação como você anda e seus braços balançam. Eles balançam naturalmente, você não precisa se esforçar. Você, quando surfa, quando anda de skate, quando anda de bicicleta, moto, você precisa, por exemplo, numa curva, inclinar seu corpo naturalmente, sem a intenção necessariamente de inclinar o corpo. Você simplesmente flui com o movimento. E esse seria um termo chinês que alude não à intencionalidade exatamente, mas a como a intenção pode atrapalhar a interação mente-corpo, né? E entre outras metas, entre outros objetivos mais profundos. Quando chega o budismo na China, mais ou menos 2000 anos, né, no primeiro século da Era Comum para o segundo século da Era Comum, ele traz uma outra interpretação desse termo I. Esse termo I passa a ser uma tradução aproximada de um termo indiano em sânscrito ou pali chamado manas, que tem o sentido de um pensamento volitivo, um pensamento deliberado. Eu quero pegar isso aqui, eu quero pegar esse livro, eu quero fazer esse vídeo. Então isso seria o uso de I, né? Como eu disse, manas no original em Pali ou em sânscrito. Desse termo derivaram alguns outros, como gui, que é a intencionalidade das ações, né? Então agora de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais enviesada nas ações, não só no pensamento, por exemplo. E também o I, a não intenção, que é, inclusive, como se caracteriza a noção de Chan, que também é o nome chinês para o que foi traduzido mais tarde para Zen, né? Então fica aqui a noção de que há uma busca por uma ação não intencional, muito parecido com a ideia de whey do Lao Tzu, né? Uma ação que não busca sucesso, que não busca mérito, que não busca, né, os louros para si mesmo, mas que simplesmente faz o que deve ser feito, faz o que o contexto solicita. E aqui voltamos para a dinastia Tang, para um termo muito importante chamado Xinjai Fa. Então há um autor daoísta, um sacerdote daoísta chamado Sima Tenzhen, que ele pegando o conceito lá do Zhuangzi, mas agora sob influência da ideia de meditação sentada dos budistas, formula o método do jejum do coração, ou método da purificação da mente, purificação do coração. Eu prefiro traduzir inclusive como método da purificação do coração-mente, né, por motivos que eu já expliquei. Lá no século 8 para o século 9, o Sima Tenzhen então vai propor 7 passos, que aí vocês vão ter que ler esse texto aqui, Meditação Taoísta, porque esse assunto é mais longo para entender esses 7 passos, né? E esses 7 passos propõem justamente essa busca por uma ação não intencional a partir da meditação sentada. O último termo ali, já no final do período imperial chinês, mais ou menos século 15 para 16, o Wang Yanmin, ele é um autor confuciano, conhecido por ser da escola do estudo da mente. Ele diz que a intenção é o que faz surgir o bem ou o mal na mente. E depois é o que gera ação corporal. Então existe uma hierarquia. Da mente surge a intenção, da intenção vai para a ação corporal. Então percebam aqui de novo a questão da dualidade mente-corpo, mas num sentido fraco porque ele está muito conectado, né? Mas ainda assim há uma dualidade aqui fraca. Então existe no pensamento chinês uma noção de mente como algo distinto do corpo, ainda que eles são interligados na prática, né? Eles são interpenetrados, como foi usado o termo
anterior. Bem, o vídeo já ficou um pouco mais longo do que eu gostaria para falar desses 3 termos, então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem, existe mais coisa que eu pesquisei, existe um conceito brasileiro baseado em filosofia chinesa que eu posso falar depois também. Existe também uma série de discussões etimológicas sobre termos chineses que usam elementos do corpo. Se vocês quiserem, avisem que eu falo mais. Muito obrigado. Lembra de curtir, lembra de assinar o canal aqui da Lira Chinesa. Valeu!